Sagrada Família, a família mais feliz, a família de Jesus. Vários ensinamentos podem ser tirados deste evangelho que é riquíssimo, do capítulo 2 de São Lucas. Ensinamentos muito práticos, ao olharmos a família de Jesus e ao olharmos também a nossa família. É interessante que o trecho da primeira leitura de São Paulo aos Colossenses nos coloca algumas pistas importantes para que nós também pratiquemos as virtudes essenciais, virtudes que devem ser vividas na família, no ambiente da família. A igreja bem sabe que é desafiador viver em família e que muitas vezes a vida em família será testada, será colocada à prova. O próprio São Paulo, numa outra passagem, diz que aqueles que casarem sofrerão tribulações. E a tribulação faz parte da nossa existência para que a gente possa crescer nas virtudes. Se tudo corresse sempre de acordo com nossos sonhos, com a nossa vontade, nós não tivéssemos nada a sofrer, nenhum padecimento a passar, nós não cresceríamos nas virtudes. Portanto, a virtude, ela é provada pelas provações, pelos sofrimentos, pelas cruzes, pelos desacordos que são inerentes à vida de família. É inevitável. São Paulo, na primeira leitura, começa dizendo assim: irmãos, como escolhidos de Deus, que sois santos e amados, e aí ele coloca pelo menos 4 virtudes: revesti-vos de sentimentos, de misericórdia, bondade, humildade e paciência. Veja, 5 virtudes indispensáveis para que a gente possa viver bem em família. A primeira delas, a misericórdia. Como é importante que os membros da nossa casa, que cada um de nós, ao viver em família, nós tenhamos mais misericórdia do que rigor. A misericórdia é a capacidade de se compadecer da falha do outro, a capacidade de se condoer com a miséria do próximo. Se quando o outro for apresentar a sua miséria, os seus pecados, as suas falhas, as suas fraquezas, nós agimos com rigor, nós vamos estar ferindo, perdendo essa virtude essencial, a primeira delas elencada por São Paulo, a misericórdia. Aliás, nós todos somos necessitados de misericórdia. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos isso para Deus: perdoai as nossas ofensas. E aí nós dizemos: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o perdão para os nossos pecados e falhas, que todos nós a temos em abundância, só será dado na medida que nós perdoarmos o próximo. Vamos pensar isso em família. Tenho perdoado, tenho sido misericordioso com o próximo, com o meu esposo, com a minha esposa, com os filhos, com os pais quando eles erram. Então a misericórdia é uma virtude a ser adquirida, a ser pedida a Deus. Depois São Paulo enumera a bondade. A bondade é uma capacidade da gente ser benévolo, não é? É próprio daquele que tem a Deus no coração ser bom. E portanto não ser mal, não levar tudo com rigor, não é? Mas ter essa bondade de nosso Senhor. Depois, humildade. Talvez uma das virtudes mais importantes da vida em família é a humildade. Ou seja, a capacidade de reconhecer a nossa própria fraqueza. Só é humilde quem é capaz de reconhecer-se pequeno. Não se acha, não se considera melhor que o outro. Muitas vezes a desarmonia nasce no ambiente familiar porque se considera superior ao outro. Podemos perceber e lembrar das discussões, por exemplo, que acontece no ambiente familiar. Sempre a gente joga na cara do outro a falha que ele tem, os erros que ele possui. E a gente se esquece que às vezes a gente tem mais falhas e mais erros do que o outro. Porque você é assim, porque você falha naquilo, porque você é assim. Então a gente exatamente falta a humildade. Porque se o outro errou, mas eu também tenho que olhar mais para minhas fraquezas do que para a fraqueza do outro. Como dizia Santa Teresa, a humildade é a verdade
Qual verdade? A verdade de que nós somos aquilo que somos diante de Deus. E o que somos diante de Deus? Somos nada, somos fraquezas e falhas e misérias. Portanto, a humildade é uma virtude difícil de ser praticada. Principalmente ela é praticada quando o outro nos humilha. Quando é que nós crescemos na virtude da humildade? Quando as outras pessoas vêm e jogam na nossa cara o nosso erro, o nosso defeito, a nossa falha. Porque muitas vezes a gente se diz pecador e falho, mas quando o nosso próximo, a esposa diz do marido, ou o marido diz da esposa, ou os filhos falam dos pais os seus próprios erros, aí a gente não aceita. E é exatamente quando mais dói, é ali que a gente deve praticar a virtude da correção com a gente mesmo e aceitar com humildade a nossa fraqueza. Depois São Paulo fala modéstia. Essa é virtude muito importante. O que é a modéstia? Não só no trajar, também no trajar. Mas mais do que isso, a modéstia é uma virtude eminentemente cristã. Porque Jesus era modesto. Jesus ele não fazia para ser visto. Embora ele fosse Deus, ele se fez homem. Então, Jesus muitas vezes ele vivia uma vida de escondimento. A própria Santa Missa, no texto que nós acabamos de ouvir, no Aleluia da Missa, fala que Deus é um Deus verdadeiramente escondido. E quando a gente olha Jesus em Nazaré, durante os seus 30 anos, a gente vê um Deus que se esconde no seio de uma família. O que sabemos de Jesus na sua vida de família? Sabemos muito pouco, sabemos quase nada. Por quê? Porque Jesus, como diz a imitação de Cristo, deu mais glória a Deus, vivendo a vida em família no escondimento, na casa de Nazaré, sendo submisso a Nossa Senhora e a São José, do que se tivesse passado pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho e fazendo os maiores milagres. Então, a humildade, essa capacidade do escondimento, Deus é assim, gosta de se esconder, de não aparentar as suas qualidades. Nós também, quando seguirmos a nosso Senhor, deveremos, com certeza, pedir a Jesus a graça de nós não apresentarmos as nossas qualidades, mas as escondermos. E aliás, como é importante a gente perceber que na família nós vamos ter o elemento do inesperado. Sempre vai ser assim. Muitas vezes nós não esperávamos algo, e é exatamente, Deus providencia e permite isso, para que a gente possa praticar as virtudes, seja ela a paciência, a humildade, a bondade, a misericórdia, etc. Principalmente no ambiente familiar, não é? É um filho que fica doente de repente, por exemplo, uma doença, o laudo o diagnóstico de uma doença incurável, uma doença difícil de ser tratada, não é? Ou, por exemplo, o desemprego, a falta de dinheiro, a perda de uma pessoa que nós amamos. Enfim, tudo isso são provações que Deus permite, não porque nos odeia ou porque se esquece de nós, mas é porque Ele quer que a gente pratique, nesses momentos de provação, as virtudes, principalmente as virtudes familiares. Depois da humildade e da modéstia, São Paulo cita por último a virtude da paciência. E essa é uma virtude capital, é uma virtude importantíssima para que nós vivamos em família. Porque a paciência é a capacidade daquele que está padecendo, que é paciente, ou seja, que sofre alguma coisa. E é inevitável que em família a gente sofra alguma coisa dos outros. E é mais difícil quando nós sofremos por parte das pessoas que nós amamos. Porque sofrer por parte daqueles que nós, muitas vezes, já não são difíceis, já estamos acostumados, já é um elemento esperado. Mas quando nós sofremos algo das pessoas que nós amamos, seja uma incompreensão, seja mesmo, por exemplo, uma falha grave, é claro que é preciso que a gente pratique essa virtude de modo especial. Na Santa Missa, aliás, no rito do casamento, do sacramento do matrimônio, na forma ordinária, pode-se usar aquela fórmula que promete-se ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Ou seja, muitas vezes nós vamos ter tristezas
e vamos ter doenças, não só doenças físicas na família, mas vamos ter doenças espirituais, às vezes morais, não é? E é preciso que a gente seja fiel ali também, naqueles momentos. Então, a vida de família, é preciso que seja cultivada todas as virtudes na vida de família. E o exemplo disso, de família mais perfeita e de virtudes praticadas, nós vamos encontrar na Sagrada Família. Quando nós olhamos o relato do Evangelho de hoje, que é o quinto mistério gozoso, nós vemos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. E é interessante, porque São Lucas começa falando que Jesus tinha 12 anos. Jesus menino, Jesus adolescente. E Jesus, como a Sagrada Família, iam todos os anos ao templo, pelo menos 3 vezes, como todo judeu piedoso ia, na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Portanto, a gente vê a Sagrada Família praticando a lei, os mandamentos da lei de Deus, honrando e adorando a Deus. E é interessante como São Lucas fala que Jesus, nosso Senhor, ainda menino, quis ficar no templo sem que Nossa Senhora e São José notassem. E quando eles já tinham caminhado o trecho de um dia, eles notaram que Jesus não estava com eles, porque eles iam em caravana. Caravana é uma palavra que vem do grego, que significa caminhar junto, né? E aí vem a palavra sínodo, né? Que é caminhar junto. E é interessante como talvez Nossa Senhora estivesse pensando que Jesus estivesse com São José, porque homens iam juntos, separados das mulheres, aliás. Então, certamente São José e Nossa Senhora, um pensou que Jesus estivesse com o outro e não notaram. Só depois que eles se encontraram à noite que viram que Jesus não estava mais com eles. Nós podemos imaginar a aflição de Nossa Senhora. Veja, Jesus, que é Deus, causa um grande sofrimento no coração de sua mãe, a criatura mais perfeita. Como Nossa Senhora deverá ter se angustiado. E por que se angustiado? Porque certamente naquele tempo também havia a preocupação, o cuidado com os filhos, óbvio, mas mais ainda, havia também naquele tempo, segundo alguns autores, o roubo de crianças, de adolescentes, de crianças, o tráfico de pessoas. E Nossa Senhora terá pensado, onde está Jesus? Veja a responsabilidade de São José, a preocupação do coração angustiado de Maria. Quando nós passarmos por sofrimentos em família, não vamos pensar que o mundo está acabando, porque também na Sagrada Família, Jesus causou nos seus pais essa angústia, esse sofrimento. Mas o que fizeram a Sagrada Família? O que fez, a Sagrada Família? Voltaram ao templo. É muito importante nós voltarmos aonde está Deus, voltarmos para Deus, para o sagrado, quando no nosso coração se sentir angustiado, quando nós não vermos mais saída na nossa família, nós temos que, de fato, voltarmos para nosso Senhor. E lá no templo, depois de uma longa caminhada, eles encontram e reencontram Jesus, que está entre os doutores da lei, ensinando, não é? Ouvindo-os e ensinando-os. É interessante o diálogo também que São Lucas fala. Quando Nossa Senhora vê Jesus no templo, nós podemos imaginar ali o consolo, não é? O bálsamo que foi o encontro de Jesus que estava no templo. E Nossa Senhora deixa, embora Nossa Senhora fale muito pouco, os evangelistas falam que Nossa Senhora falava muito pouco, né? Nossa Senhora deixa sair do seu coração tão repleto de angústia essa queixa: filho, por que fizestes isto conosco? Veja, Nossa Senhora não entendeu. Embora Nossa Senhora seja perfeita, não é? No sentido de uma criatura humana, ela não entendeu o plano do seu filho, não entendeu o plano de Deus ainda perfeitamente. E ela pergunta para Jesus: filho, por que fizestes isso conosco? Não está errado na nossa oração, quando nós nos sentimos com o coração apertado, quando as tribulações nos visitar, nós também fazemos essa questão para Jesus, para Deus: por que ages assim comigo? Por que permites esse sofrimento, essa doença? Por que permites a perda de uma pessoa tão querida e amada? Não é? Então, é necessário que a gente faça esse questionamento para Deus também. Isso também é uma oração. E Jesus terá respondido, né, para Nossa Senhora: não sabias por que me buscavais? Não sabias que devo me ocupar
das coisas de meu Pai? Veja, a intenção de Jesus, mais do que fazer a vontade dos homens, é fazer a vontade de Deus. Esse é o grande segredo na vida de família, para que haja harmonia e que haja de fato perseverança, esse interesse pela submissão a Deus. Se, como diz São Paulo, os filhos devem estar submissos a seus pais, a esposa ao seu marido, o marido amar a sua esposa como Cristo, todos devem se submeter a Deus. Aí haverá uma harmonia verdadeira, não é? E o evangelista São Lucas conclui dizendo que ele desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso. Veja, essa submissão, a capacidade da humildade. O mais perfeito, o mais santo, obedece a Nossa Senhora e a São José. Jesus não fala que São José e Nossa Senhora obedeceram a Jesus, mas ao contrário, Jesus como filho. Então devemos pedir a Nosso Senhor, também nessa Santa Missa, a graça dessa submissão a Deus, a graça de termos harmonia no nosso ambiente familiar. Isso só será construído pela prática das virtudes, principalmente da santa humildade. Que a Sagrada Família nos dê essas graças. Amém. Com fé e convicção, rezemos a nossa profissão de fé. Credo e Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,